criou o mundo a fim de completar algo que faltava a ele. Deus criou o mundo por causa do seu amor, que é pleno, abundante, transbordante. Bem-vindo, bem-vinda a este Café com Palavra. Vamos conversar sobre Atos 17. Como eu tenho conhecido Deus. E da maneira como eu conheço Deus, como eu tenho sido parceiro e parceira de Deus e que outros o conheçam a partir da minha experiência pessoal. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero convidar que você abra a sua Bíblia em Atos 17. É interessante que Atos 17, Paulo está em Atenas esperando Silas e Timóteo, e ali ele falava na sinagoga com os judeus e também na praça com os gentios piedosos todos os dias que se encontrava ali. E alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Aqui a conversa era outra. Mas mesmo que fosse uma conversa com filósofos ou filosofias, ou Paulo vai citando ali, pega do argumento deles, do Deus desconhecido, cita um dos filósofos deles, Paulo se mantém na teologia, Paulo se mantém em anunciar aquilo que precisa ser anunciado. Tanto que o último versículo do texto que queremos olhar, no versículo Atos 17, 31, Paulo diz, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Paulo fala de Jesus, este enviado de Deus, mas que Deus o ressuscita dos mortos. Com os judeus na sinagoga, Paulo coloca e esclarece que esse Jesus é o prometido, é o Messias que eles aguardavam. Mas de igual maneira agora, quando Paulo está com esses gentios na praça, ele traz esses gentios, que esta graça também é para eles, que antes era o Deus ali de Israel, que esta graça é para eles. Com os filósofos, Paulo tem uma palavra. Então, tanto aos judeus, quanto aos gentios, quanto com os filósofos, Paulo demonstra, Paulo esclarece, Paulo anuncia este Deus que é o Deus da vida dele. E esse Deus que se revela em Jesus, a quem ele ressuscitou dos mortos. E é lindo porque quando Paulo está falando, Paulo não está falando de uma teologia somente. Paulo está falando da experiência da sua vida. Paulo está falando do Deus que ele conhece. E é interessante que quando Paulo cita isso no versículo 23, ele diz, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto de vocês, encontrei também um altar no qual aparece a inscrição ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Este que vocês adoram sem conhecer, eu lhes anuncio. E aí Paulo apresenta Deus. E como Paulo apresenta Deus? Versículo 24, ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários, ele é Deus. Ele não está limitado a santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida toda, é quem dá a vida, respiração e tudo mais. Paulo apresenta este Deus como o doador da vida, o criador dele e o criador daqueles filósofos, como ele estava existindo, querendo eles ou não, adorando eles a esse Deus ou não. Paulo diz que este Deus é o Deus que criou todas as coisas, deu vida a todas as coisas. E Paulo continua no 16, de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. E Paulo continua descrevendo Deus como um Deus que havia fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Esse Deus que forma os povos, tanto o povo judeu como os gregos, como aqueles que ele estava conversando ali. E para que ele faz isso? Para buscar
buscarem a Deus, versículo 27, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um. E aí o verso 28 diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. E aí Paulo vai desenvolvendo ainda mais sobre quem é esse Deus e agora como esse Deus, que não é um Deus de ouro ou de prata, mas como esse Deus quer ser adorado. E esse Deus não levou em conta esse tempo de ignorância, mas que ele levará a todos à justiça. Paulo apresenta esse Deus. E é interessante que quando Paulo apresenta esse Deus, ele coloca esse Deus como um Deus totalmente outro, não um Deus como aqueles que já estavam ali, mas ele coloca como esse o Deus que criou todas as coisas e que a semelhança daqueles deuses que estavam ali, ou comparando com aqueles deuses que estavam ali, ele não é um Deus que habita em santuário feito por mãos humanas. Ele está além do tempo, ele está além da geografia e ele é Deus. Se ele fosse um Deus que coubesse nesse tempo, ou se limitasse esse tempo e a essa geografia, ele não seria Deus. E nesse sentido, então, Paulo diz, esse é o Deus desconhecido de vocês, mas ele era o Deus conhecido de Paulo. Então, eu quero conversar nessa manhã o quanto esse Deus é conhecido meu e seu. Paulo pôde anunciá-lo porque Paulo tem um relacionamento com esse Deus. Esse Deus que não é servido por mãos humanas. Mas esse Deus que continua sendo Deus, mesmo eu com minha limitação, ou não adorando, ou não servindo, ele continua sendo Deus. Mas esse Deus que, conforme C.S. Lewis diz, o propósito para o qual existimos é fazer parte da vida desse Deus. Por isso é tão importante que o conheçamos. Porque o propósito da nossa vida, para o qual nós fomos criados, é fazer parte da vida desse Deus que Paulo apresenta ali em Atos 17 para aqueles filósofos. É fazer parte da vida desse Deus. O Espírito Santo é quem é a vida de Deus em nós. O Espírito Santo é a vida de Deus em nós. A reunião entre o Pai e o Filho, Deus Pai e Deus Filho, é tão viva e concreta que a união em si também é uma pessoa, é o Espírito Santo. C.S. Lewis nos traz essa frase majestosa. A reunião entre o Pai e o Filho, Deus Pai e Deus Filho, é tão viva e concreta que a união em si é também uma pessoa. E esse Espírito Santo é a vida de Deus em nós. É o Espírito Santo que recebe aquele que obedece. É o Espírito Santo que recebe aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, porque ele não nasce, ele nasce de novo no reino de Deus. E ele nasce do Espírito, ele recebe o Espírito em si. E é interessante que o Espírito Santo é quem nos inclui na família de Deus. O Espírito Santo nos dá a vida de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, passa a existir em nós algo que não existia antes. A natureza de Deus, a vida de Deus em nós. Então nós somos adotados na vida compartilhada entre o Pai e o Filho. Nós somos inseridos na comunhão entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo nos insere por causa da morte de Jesus, do perdão de Jesus dos pecados. Então, a Trindade agora se abre e Jesus diz assim para nós, é como se ele dissesse assim, venha, vamos juntar tudo, venha, você deve fazer parte. Deus Pai, Filho e Espírito se abrem para que nós possamos fazer parte da vida deles. E talvez você se pergunte, mas como esse Deus absolutamente santo? Esse Deus que é totalmente outro. É graça. É como você chegar num piquenique onde tem uma mesa farta. Pensa uma mesa com muitas guloseimas e coisas boas, preciosas, gostosas de comer. A mesa está posta. E você chega ali e não tem nada para contribuir com aquela mesa, mas simplesmente é convidado para sentar e desfrutar.
Não fomos eu e você quem pagou o preço para sentarmos nessa mesa das bodas do Cordeiro. Foi o próprio Cordeiro quem abriu os selos, diz Apocalipse, e cumpriu os propósitos de Deus, morrendo por nós. Então nós podemos nos sentar à mesa das bodas do Cordeiro. Nós somos convidados para esse piquenique. Porque Ele prepara esse lugar para nós. Ele diz, eu vou e vou preparar lugar para vocês. Porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam comigo. Então nós temos um propósito de vida. O nosso propósito de vida é fazer parte da vida de Deus. O nosso propósito de vida é fazer parte desse conhecer a Deus, desse nos relacionar com Deus, de nos desfrutarmos dessa relação com Deus e da vida dele que ele coloca em nós pelo Espírito Santo. Para isso nós somos adotados como filhos. Adotados como filhos, nós podemos nos sentar à mesa, nós podemos clamar o que a vida do Espírito em nós faz clamar. Abba, Pai, como diz em Romanos 8, 15 e 16. Abba, Pai. Então, o Espírito Santo nos inclui nesta família de Deus, adotados nessa vida compartilhada entre o Pai e o Filho. E eu posso agora chegar como órfão nesse mundo, mas sou adotado numa família eterna. E o Senhor Jesus diz que Ele quer que nós façamos parte dessa vida, porque esse é o propósito da nossa existência. Eu não fui criado para andar sozinha. Eu não fui criada para andar sozinha. O propósito da minha existência e da tua, daquele que o salmista, Salmo 139 diz, que ele conheceu e me conheceu ainda quando eu era uma substância informe no ventre da minha mãe, que ele sabia todos os dias da minha vida, ainda quando nenhum deles ainda tinha sido vivido, e todos eles foram escritos no livro da vida. Este é o Deus do qual Paulo fala em Atenas. Este é o Deus que se abre para que nós o conheçamos. Este é o Deus que precisamos conhecer se nós queremos anunciar aos outros, mas precisamos conhecê-lo por meio de uma experiência pessoal com ele, não só de conhecê-lo teologicamente. Então, esse Deus que diz, como ele diz para o filho mais velho que estava em casa, que o conhecia, mas que não desfrutava de ter esse relacionamento com o Pai, na casa do Pai, ele diz assim, tudo o que somos e o que temos é seu. Este Deus que me criou com o propósito de fazer parte da vida dele, ele se dá a mim, porque vida eterna não é uma coisa que eu recebo. Vida eterna é o próprio Deus que se dá a mim. Que lindo! E agora ele diz, tudo que somos, tudo que temos é seu. Quando eu me nego a ter um relacionamento de intimidade com esse Deus, quando eu me nego a ler a palavra dele, quando eu não me dedico tempo de qualidade, num devocional de qualidade, de me aquietar e ouvir não somente, mas também o coração desse Deus, eu estou negando o que ele me oferece, tudo o que somos e o que temos é seu. Eu estou negando de receber dele. Receber ele mesmo, de desfrutar disso que ele quer dar para mim, quando ele quer dar a si mesmo para mim. Então, ser feito à imagem e semelhança de Deus é ser feito para me relacionar em amor com ele, em amor com a família na qual ele me insere, em amor com esses sobre os quais ele é o Criador de todos. O Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornassem filhos de Deus. O Filho de Deus se tornou homem para possibilitar que homens e mulheres se tornassem filhos de Deus. Como você tem conhecido esse Deus? Uma das perguntas da Bíblia de Estudo do Discipulado, tratando desse texto e falando de conhecendo Deus melhor, diz assim, Paulo descreve Deus nos versículos 24 e 25. Como você descreveria Deus? Qual tem sido a sua experiência com Deus? Como você descreveria Ele? E continua mais a pergunta 3, por que Deus colocou onde você está agora, uma vez que os versículos 26 e 27 falam de que Deus fez o homem para habitar na face da terra e Ele é quem distribui geograficamente? A pergunta 4, se você tivesse poder para conhecer Deus profundamente, como isso mudaria a sua vida?
Este conhecer Deus profundamente, no que isso impactaria a sua vida? E como você poderia fazer um plano de conhecer Deus melhor? Como você poderia conhecer melhor a esse Deus? Deus diz: tudo que somos e tudo que temos é seu. Este é o convite de Deus para mim e para você. Um convite de conhecê-lo melhor. Paulo pôde anunciar esse Deus porque o conhecia, não só porque sabia teologicamente da existência desse Deus. Esse Deus quer este convite para que você saiba mais do que teologicamente sobre ele. Ele quer se relacionar comigo e com você. Tudo que temos, tudo que somos é seu. É Deus se dando a mim e a você. Por isso o Espírito Santo me ensina a clamar: Abba, Pai. Que possamos desfrutar nesta semana desta intimidade com Deus e não perder a oportunidade de me encontrar com Ele, ouvir Ele falar comigo por meio da sua palavra. Aquiete-se. Ouse perguntar para Deus. Ouse ouvir Ele responder você. Um grande abraço.